Boa tarde, terça-feira, 23 de abril, o Senado agora está começando. Você estava acompanhando a discussão sobre o projeto de reforma do ICMS na Comissão de Assuntos Econômicos. A reunião continua sendo transmitida pela página da TV Senado na internet, ou, se você está em Brasília, por um dos nossos canais da multiprogramação. E ficou para as 11h30 de amanhã a votação do relatório do senador Delcídio do Amaral sobre o projeto de reforma do ICMS. A proposta altera o texto original do governo, que pretendia unificar gradualmente as alíquotas em 4% até 2025. Delcídio Amaral propõe dois índices, um de 4% e outro de 7%. Eles vão variar de acordo com a região do país e com a natureza do produto, se de origem industrial ou agropecuária. Vamos falar com o repórter Ronaldo Martins, que acompanha a reunião. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, André Ricardo. A votação foi adiada para essa quarta-feira para que os parlamentares tenham tempo de analisar todas as sugestões de mudanças que foram feitas ao projeto de resolução. Foram apresentadas 24 emendas, sendo que 6 delas foram entregues ao relator apenas no início da reunião de hoje. Essas emendas revelam os interesses diversos entre os estados. Por exemplo, parlamentares da região Sudeste e da região Sul apresentaram uma emenda que volta ao projeto original, propondo uma alíquota de ICMS única. Já o senador Ciro Miranda, por exemplo, que é de Goiás, apresentou uma emenda aumentando essa alíquota diferenciada de 7% para 9%. Uma outra proposta de mudança ao projeto de resolução é aquela que determina que as alterações do ICMS só passem a valer depois que o fundo de compensação proposto pelo governo esteja regulamentado. O relator Delcídio Amaral já disse que pode acatar algumas das emendas, mas não todas. No entanto, todas as outras podem ser votadas em separado na reunião desta quarta-feira, que finalmente deve decidir o futuro do projeto de resolução. André? Obrigado, Ronaldo. A programação das rádios comunitárias na Amazônia e a remuneração dos pescadores no período do defeso. Outros assuntos discutidos em comissões do Senado nesta terça-feira. A Comissão de Assuntos Sociais debateu em audiência pública a aposentadoria especial para pescadores e a situação da categoria durante o período de defeso, em que a pesca fica proibida por 5 meses para que as espécies possam se reproduzir. O senador Paulo Paim apresentou um projeto para evitar as demissões que ocorrem no defeso e, ao mesmo tempo, garantir a contribuição previdenciária dos pescadores. Que ele, nesse período, receba o piso salarial dos pescadores, ao mesmo tempo ele continua contribuindo para a Previdência e isso vai contar tempo de serviço para a aposentadoria especial. Senão, cada ano ele perde 5 meses, que não iria contar tempo para efeito de aposentadoria. A Comissão de Educação aprovou o projeto que permite a formação de redes de emissoras de rádio comunitárias na Amazônia Ocidental para transmitir programas exclusivamente jornalísticos ou educativos em um limite de até 15% do total de suas programações. A proposta segue para votação terminativa na Comissão de Ciência e Tecnologia. Em se tratando de região da Amazônia Oriental, Ocidental, melhor dizendo, considerando as grandes distâncias e a baixa densidade demográfica, poder-se-ia, excepcionalmente, admitir a transmissão de uma programação em comum entre todas as rádios comunitárias ali situadas, com finalidade educativa ou jornalística, tomando-se o devido cuidado de limitar o período de operação em comum e circunscrever a região à formação dessa rede regional. A ONU, Organização das Nações Unidas, realiza no mês que vem em Genebra, na Suíça, a 4ª reunião da Plataforma Global para a Redução de Riscos de Desastres. A participação do Brasil no evento foi tema de audiência pública hoje, na Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas. Participaram da audiência pública o deputado federal Glauber Braga, representando o município de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e o senador Cacildo Maldaner, representando o estado de Santa Catarina, 2 das regiões do país mais vulneráveis aos desastres climáticos. Participou também o secretário nacional de Defesa Civil, Humberto Viana. Os convidados destacaram a importância da aprovação pelo Congresso Nacional no ano passado do Estatuto da Prevenção e Defesa Civil. Segundo eles, a nova lei coloca o país num novo patamar
na prevenção e no combate dos desastres climáticos. Eles explicaram que a legislação estabelece uma hierarquia de competências, definindo o que compete aos municípios, aos estados e à União na prevenção e no combate dos desastres climáticos. No início da tarde, presidentes de associações de juízes pediram ao presidente Renan Calheiros a promulgação da proposta de emenda constitucional que determina a criação de novos tribunais regionais federais no país. A PEC é a mesma que foi criticada no início do mês pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa. Os presidentes da Associação de Magistrados Brasileiros, da Associação de Juízes Federais e da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho defenderam a criação dos 4 novos TRFs prevista na PEC aprovada pela Câmara no inío do mês. A proposta cria tribunais em Belo Horizonte, Salvador, Curitiba e Manaus. Eles disseram ao presidente Renan Calheiros que hoje há um acúmulo de processos nos TRFs já existentes e argumentaram que o custo para a criação de novos tribunais foi superdimensionado. Muitos dados foram divulgados de forma assodada, do tipo do custo que envolveria 8 bilhões de reais, e a própria Associação dos Juízes Federais já está esclarecendo que o custo não é esse. O custo variaria, dependendo do tamanho do tribunal, de 100 a 150 milhões de reais por ano. A criação de novos tribunais, ela está em conformidade com os limites prudenciais de responsabilidade fiscal, e o que é fato, e aí há um consenso, é que o redimensionamento do segundo grau da Justiça Federal é uma necessidade premente. Além da PEC que aguarda promulgação, existem mais 4 propostas para a criação de novos tribunais em tramitação no Senado. O presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa, já se manifestou contra, alegando que não houve um estudo sobre o impacto financeiro da criação desses novos tribunais. Para o presidente do Senado, Renan Calheiros, é preciso cautela na decisão sobre o assunto. Há, com relação aos 4 criados, um erro formal. E se nós não observarmos esse erro formal na promulgação, o ônus recairá sobre o Congresso Nacional. Há uma divisão no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, e cabe ao presidente do Congresso Nacional observar esse erro formal que houve na tramitação. Por isso, não há nada decidido ainda com relação à promulgação. Deputados e senadores estão reunidos nesse momento na comissão mista que examina a chamada MP dos Portos. A medida provisória 595 de 2012 muda o atual modelo de exploração dos portos e regulamenta investimentos privados. A repórter Mariana Abreu tem as informações. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, André. Esta foi a penúltima reunião para debater o relatório do senador Eduardo Braga. Alguns parlamentares até chegaram a pedir a palavra e solicitaram umas alterações de última hora, mas a maioria preferiu falar mesmo amanhã, quando está marcada a última reunião de discussão do texto. É que a expectativa é que o relator, senador Eduardo Braga, ainda apresente alterações de última hora. A votação também está marcada para amanhã, às 2h30 da tarde. Entre as metas da medida provisória está investir 54 bilhões de reais até 2017 em novos terminais marítimos e outras instalações como armazéns. A medida prevê ainda a licitação de 159 terminais marítimos, 49 deles novos. Depois de ser aprovado aqui na comissão mista, o texto segue para a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal, onde deve ser aprovado até o dia 16 de maio para não perder a validade. André? Obrigado, Mariana. A CPI dos erros dos profissionais de saúde vai ser instalada daqui a pouco, às 2h30 da tarde. Os senadores vão escolher o presidente, o vice e o relator da comissão. O colegiado terá 120 dias para apurar falhas ocorridas em hospitais públicos e privados que resultaram em lesões físicas ou causaram a morte de pacientes. As denúncias enchem as páginas dos jornais. Só em 2012, chegaram ao Conselho Federal de Medicina 468 processos relacionados a erros cometidos por profissionais da área de saúde. São processos encaminhados pelos conselhos regionais de todo o país. Nem todos eles resultam em condenação, mas a média é de 24 cassações de registro por ano, ou 2 cassações de médicos por mês. Para o vice-presidente do Conselho, Carlos Vital,
é preciso muito cuidado na análise dos casos. Há também falhas de outros profissionais que não são médicos. Óbvio, não há circunstâncias em que o próprio médico também comete o seu erro profissional, mas são condições oferecidas ao trabalho da medicina, eu diria de forma precária, sobretudo na área da assistência à saúde pública, fundamentalmente nessa área, que torna o descontentamento, a denúncia, a revolta de quem é assistido de forma inadequada mais frequente nesse país. Erros envolvendo dirigentes de hospitais públicos e privados, médicos e outros profissionais de saúde vão ser investigados por uma comissão do Senado formada por 11 senadores. Mais do que apurar casos, a CPI pretende investigar qual tem sido a atuação dos conselhos profissionais, da polícia e dos poderes executivo e judiciário nesses casos. Além disso, os senadores pretendem apurar se a legislação oferece proteção suficiente ao usuário do sistema de saúde e discutir que mudanças podem ser feitas para dar mais segurança ao paciente. Casos de omissão, nós vamos apurar. Essa não é a CPI para perseguir médico. Na verdade, a CPI vai investigar denúncia contra bandidos, não contra sacerdotes da medicina, pessoas que fazem a medicina legal e decente. O Senado agora termina aqui. Boa tarde e até amanhã.